por isso, hoje, 2 horas por dia com essa idade é muito, é bastante. Não sei se chegaria a esse ponto. Não sei se a gente pode atribuir a isso este comportamento, se pode botar tudo nessa conta, mas é bastante. Esse tempo é bastante. Hoje em dia é muito comum, né, como tem o recurso da tela, quando fica com os avós, quando fica com outras pessoas, tal, as pessoas recorrem rapidamente a isso, assim, né? E com isso conseguem fazer tudo, né? Se for para comer, come, se for para fazer o que quiser, olhando a tela, mas é bastante. Ele vai fazer 3 agora, né? 2 horas por dia, mas vamos supor que seja isso de tela, é muito mesmo, assim, né? Para vocês terem ideia, o meu menino de 12 não fica 2 horas por dia. Assim, parado, talvez se somar tudo que ele fica, chega a 1 hora, mas parado na frente da tela não chega a 1 hora por dia, em dias de semana. Final de semana pode acontecer 1 ou 2 horas sim, aí um videogame, um negócio, um amigo, uma coisa pode rolar, mas dia de semana não fica. Então, assim, é bastante. Esse é um ponto que eu acho que vale a gente olhar. De novo, não consigo ainda chegar a falar, não, é por isso, mas eu acho que a gente poderia, né, se a gente não encontrar mais algum indício, alguma evidência que fique mais característico de alguma conexão direta, a gente poderia começar por aí, tipo, elimina a tela da semana, e se possível no final de semana também, elimina a tela, tipo, deixa para situações muito, sei lá, você está numa sala de consulta, o moleque está né, precisa, que é como eu faço. Né? Na época que eu tinha pequena, era como eu usava, assim. Você tá no avião, você já fez 252 brincadeiras, já passaram-se 55 minutos, você ainda tem mais 40 de boa. Bom, mas fora isso, usar mesmo a criatividade, envolver a criança de outras formas, brincar junto, que eu acho que aí a gente podia também mapear. Isa, vamos fazer isso aí por, sei lá, 60 dias e vamos entender, mudou pouco, mudou muito, melhorou, não melhorou. Esse eu acho que é um ponto importante. Veja que, assim, a semelhança, né? Na tela, as pessoas ficam falando e a criança não faz nada, não tem reação, não responde. Então, meio que imita a tela, quando vocês ficam ali falando na frente dele, ele fica assistindo, digamos assim. Para mim, pode ter sim uma conexão. O que eu tenho de casos com tela é que ela reforça muitas vezes o que já é da criança. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguns casos reais, tá? Que acontecem de tela. Uma criança que tinha uma tendência mais à melancolia, meio, né, mais tristeza, mais coisa e tal. Muitas horas de tela, isso foi se alongando, assim, começou a entrar em umas tristezas muito intensas, umas crises de choro, tipo, acontecia uma coisa pequena, virava uma coisa gigantesca, intensificava aquilo que a criança já tinha mesmo que por natureza. De outro lado, outros casos, crianças que já são mais animadas, ativas, algumas até agressivas, do temperamento, do jeito. E aí, muitas horas de tela, isso exacerbando, tanto ou a agitação ou a agressividade. Agressivo por qualquer coisa, explodindo, né? Então, vamos supor que a natureza dele já seja mais a quietude, vamos lá, né? Nesse ponto, tá mais... E ele tá ficando muito, né, na tela, então ficando muito quieto, muito acostumado a mais assistir do que interagir com as pessoas. Então, essa é uma hipótese. Outro ponto que eu queria ver, assim, como tem sido, é rotina. Como é que é para sair de uma atividade e ir para outra, para fazer uma coisa e outra? Tem historinha, musiquinha, brincadeira? Como é que tá essa parte de vocês? Porque às vezes a vida tá muito séria, tá muito só na conversa. E uma criança de 2, 3 anos, para ela blá, blá, blá. Então ela fica meio alheia a isso tudo. Agora, se você falar o idioma dela, é meio como se ela estivesse num país estrangeiro que ela não dominasse o idioma, sabe assim? Né? Tô ali, tô entendendo, tô pegando, mas não me conecta. Daí, se você começa a se conectar e a falar o idioma da criança, musiquinha, historinha, brincadeira, pode ser também que isso desabroche, digamos assim, né? O interesse, o desejo, a comunicação, a conversa, a interação. Porque se a gente só fala com ele para função, ir para lá, ir para cá, jogar fora, guardar, fazer, é uma coisa. Se a gente falar com ele para fusão, conexão, né, brincar junto, interagir mesmo, de coisas que ele possa se interessar, num formato que ele possa se interessar, aí a gente vai ter certeza se existe alguma coisa ou não, se estava faltando isso.
essa motivação de forma, ou seja, de um jeito que seja atraente à criança e conteúdo que seja atraente a ela, que não seja só as funções práticas do dia a dia, entende? Será que pode fazer sentido? Como que vocês recebem essa parte? Como é que fica? No mindset dele, né, 2, 3 anos, talvez essas perguntas abstratas de emoções, de sentimentos, nem muito bem, com muita clareza o que é. Tem uma ideia já, né? 2, 3 anos. Às vezes não tem ainda, talvez contar uma historinha, né, se envolver e ir trazendo, eu acredito que ele vai se conectar mais. Faz uma receita, um dia faz um bolo, um dia inventa alguma coisa. A criança adora borrifador com uma esponjinha para limpar uma vidraça, uma vassourinha do tamanho dele, uma pazinha para varrer, para limpar, passar um rodo, um paninho no chão. Eles amam. Na verdade, nessa faixa etária, é muito fácil envolver, porque eles ainda estão querendo fazer tudo. O difícil é com 9, 10, 11, 12, que aí já não quer mais fazer as coisas, né? Mas nessa faixa etária, é fácil eles se interessarem por coisas, assim, da casa mesmo. Em teoria, não é para criar um problema para o vovô e para a vovó. É pelo contrário, é para envolver a criança nas coisas que já acontecem mesmo na casa. Inventar alguma coisa na cozinha, inventar alguma coisa para limpar. E não precisa se limpar efetivamente. Ah, a mesa tá limpa, mas tudo bem. Bota a buchinha lá e para ele limpar a mesa. Não é pela limpeza, é pelo exercício da criança, pelo desenvolvimento da criança, pela interação com ela. Embora, se tiver a mesa suja e ela perceber ficando limpa, é mais um ganho ainda. Então, eu penso que eu começaria por aí. Quando a criança é pequena, ela não tem clareza que unha e cabelo não são parte do corpo como o dedo e a orelha. Eles não conseguem ter essa dimensão. Tá colado neles. Pô, quando bate no meu braço dói, vai querer cortar uma parte de mim? Então, a sensação deles é que vai doer, que vai machucar, que vai arrancar um pedaço deles e tal. E é uma sensação irracional, né? Então, se a gente vai pela lógica, mas não dói, mas não vai. Aí eles já entram naquela crise tão grande que eles nem percebem se dói ou se não dói. Eles já estão tão desesperados ali naquele negócio que eles não conseguem. Não doeu. Eles não conseguem. Por isso, mais um motivo para contar historinhas, tá? A gente entra com uma historinha, por exemplo, né? Sei lá, o cavalo foi cortar o cabelo, tinha que cortar a crina, que estava muito grande, ele estava tropeçando, estou inventando agora, tá? Acha as ideias, vou inventar, não existe essa história, tá? E ele estava tropeçando já, estava atrapalhando ele ver, estava caindo no olho, ele estava correndo um dia, bateu na cerca, porque ele não viu que o cabelo estava na frente. Aí você vai dando motivo. Aí ele foi no barbeiro, foi no salão, foi no cabeleireiro para cortar um pouco da crina. Ele ficou com muito medo, porque ele achou que ia doer, ele achou que ia cortar um pedaço dele, do corpo dele, que pertence a ele. Mas tomou uma surpresa, levou até um susto. Quando começou a cortar, ele, já cortou? Ué, não senti nada. E aí ele entendeu que tinha partes do nosso corpo que a gente precisava cortar, que a gente precisava diminuir para ficar bem, e que não doíam, que não eram, na verdade, uma parte do corpo igual o dedo, igual a perna, né? Era uma parte que saía do corpo. E quando ela sai do corpo, não dói mais. A unha sai do dedo, a parte que sai do dedo não dói mais. O cabelo sai da cabeça, a parte que sai da cabeça não dói mais. Então, aí ele entendeu o cavalinho. Por que a gente não fala direto para a criança? Primeiro, porque vira uma conversa de adulto. Não dói, você não sabe, não sei o quê, nananã. Aí a criança está nem entendendo todas as palavras. Segundo, porque a gente passa de um jeito que a gente mostra a criança, tipo, você não está atendendo a minha expectativa, você não está entendendo, você não está me obedecendo, você não está parando para cortar o seu cabelo. Então começa a entrar um monte de coisa. Eu não estou atendendo a expectativa do meu pai, eu não sou bom o suficiente, minha mãe não está feliz comigo, eles estão chateados. Aí eu vou para o terceiro ponto negativo, que é pegar a força. Que aí, assim, não respeitam o meu corpo, não respeitam a minha vontade, não... É um tanto de problema que a gente junta numa situação como essa, que às vezes uma historinha bem contada, vários dias, você já sabe que é um problema, que aí já pode ter virado um trauma. Já foi uma vez a força, virou um trauma. Então já vou começar a contar a historinha uma semana antes. Aí inventa cachorrinho, tem bastante cachorrinho também, que o cabelinho cresce, fica no olho, dá pra ver. Aí de repente você acha uma fotinha, alguma coisa, olha esse aqui, coitado. E vai construindo o raciocínio com ele, para ir preparando, para tentar minimizar a dor, o desespero. Ajuda, mas ainda não é o idioma da criança. Então faça isso também, mas não em substituição, sabe assim, ele já me viu cortar cabelo, agora resolveu. Mais ou menos, né?
Tá bom, mas o papai é adulto. Tem um monte de coisa que a gente fala, mas a gente é grande, mas a gente é adulto. Então, talvez ele bota nessa mesma caixa, assim, mas não dou eu porque o papai é adulto. Se você conta do potrinho, do cachorrinho, pode usar o filhote, que ele se identifica, ele começa a entender. E aí é construído, ele vai construindo essa compreensão, esse aprendizado. E também entra na parte de ser lúdico. Às vezes, gente, a criança está pedindo pra gente, é isso mesmo, é essa parte soft da vida, sabe? Alguns de nós têm isso, com mais facilidade, com mais naturalidade. Muitos de nós não têm. Ou perdeu mesmo, porque foi ficando adulto, foi ficando mais a parte chata da vida, né? Às vezes a gente se sente ridículo, às vezes a gente se sente bobo de fazer brincadeira, de fazer piada, de contar historinha. Às vezes a gente tá só com foco no tempo, não tenho tempo para isso. E, na verdade, quando a gente vê que a criança funciona muito melhor com isso, é um resgate que a gente faz para nós mesmos, porque a gente também funciona muito melhor com isso, com o humor, com o lúdico, com a brincadeira, com a leveza, com a alegria. Então, às vezes, é um belo convite da vida, né, que a criança faz pra gente, traz pra nós, assim, sabe? Tipo, eu vou funcionar melhor se a gente brincar mais, se a gente tiver mais história, se a gente tiver mais momento de interação no idioma infantil, né? No idioma da criança mesmo, sabe? É muito bom. Dada a questão de ele não estar ouvindo vocês vieram com essa queixa, né? O registro lá escrito é esse. Uma criança que não se interessa em ouvir. E otites recorrentes, então ele está realmente não querendo ouvir. Por quê? Não está numa forma agradável? E aí dá para extrapolar, porque aí você entra na parte da metafísica da saúde, que também é minha praia, que eu gosto muito de ir para a causa emocional de dores e doenças. E aí a gente tem o que essa criança não quer ouvir. Então, assim, aí você pode fazer muitas perguntas. Vocês discutem em casa, por exemplo? Então, pode ser que tenha discussões, pode ser que tenham conflitos mesmo, né? Ou coisas que não sejam agradáveis de ouvir. Tem muitas possibilidades. Falar mal de outras pessoas, muitas possibilidades, inclusive a forma, né? Não ser agradável, a maneira, a interação, a forma. Então, por exemplo, também muito comum, gente, muitas pessoas têm um mindset do que é ser mãe, do que é ser pai, cada um tem o seu próprio, claro, né? Baseado na sua experiência. E às vezes, muita gente, isso é comum, as pessoas terem um mindset de que mãe, de que pai é chato, é a parte chata, é a parte que tem que educar, é a parte que tem que fazer as coisas que tem que fazer. Não, isso aqui tem que fazer, é a parte, né? Legal é tio, legal é vó, legal é... Já vi algumas situações assim. E aí, a maioria, se tirar a interação com a criança, que não foi, ordem, faz isso, faz aquilo, desliga, tá na hora, vamos. Ordem, comando, direcionamento do dia. Ou correção, não é assim, não, tá errado, não, deixa eu te mostrar, você não sabe, não sei o quê. Não. Sobra quase nada. Aí, pode ser que eu realmente não esteja interessado. Isa, mas o que mais poderia ter além disso? Porque às vezes, né, é realmente a parte da brincadeira, da gracinha, do brincar junto, entrar numa cabaninha, ler historinha, desenhar num papelão, e o que é isso, e o que é aquilo, e vamos, enfim, fazer uma receita junto, e vamos, enfim. Aí é toda a parte de interagir, que no mundo ideal ocupa a maior parte da interação com a criança. E a menor parte vamos lá, vamos aqui, agora tem que fazer isso, tá? Opa, não foi bem assim, e aí a gente vai conversando, e aí conta uma historinha sobre alguma coisa que não foi bem, ou que preparando para alguma coisa que virá. Então, entende? Faz sentido? Alguma coisa ajuda mais algum pontinho aí? 2 para 3 anos ele estava nessa escola, nesse ambiente. Então, no momento que ele está ali começando a se abrir para o mundo, né? Se ele passa o dia inteiro num ambiente hostil, então ele pode escolher se fechar. Eu falo para vocês que educação é serviço. Logo, depende diretamente de quem presta. Diretamente. Como eu já comentei com vocês, eu já tive uma escola Montessori que eu não matriculei meu filho, porque eu olhei, eu via algumas coisas de Montessori lá, materiais, estilo, mas eu olhava o olho das pessoas, não tinha brilho no olho, não tinha amor, não tinha, era linha de produção, assim, não, obrigada, né? Então é bem isso que vocês falaram. Né? Às vezes uma super experiente, cheio de currículo, e a outra super novinha, mas com amor, com afeto, nasceu para isso, tem um jeito, às vezes vai melhor.
Eu falo, quando a gente não pode escolher a escola, escolha o educador, sabe? Às vezes está dando problema, escola, mas a escola pública eu não posso trocar, então troca de turma para pegar outra pessoa, porque às vezes aquela pessoa já é tudo diferente, sabe? Faz muito sentido. Que bom que agora ele está nessa nova configuração de relação de escola, né? E sobre a escola, essa parte que ele ainda chora, né, para entrar na escola, vejam que o histórico, né? Ele está traumatizado. Ir para a escola não foi bom para ele até aqui. E ele está fazendo 3 anos, ou seja, em muito pouco tempo de vida, né? Quanto tempo ele ficou lá? 1 ano. Então, assim, esse último, vamos considerar semestre, né? Numa criança de 3 aninhos, tem o quê? 6 semestres, né? Então, um semestre é bastante para 3 anos. Então, um pouco mais de 20% da vida. E se for pensar na vida consciente, é a parte mais consciente. Que agora, na verdade, que ele está virando a barreira da mente absorvente consciente, que é 3 anos, né? Até ali era inconsciente. Então, o último pedaço mesmo é que foi começar a ter consciência, que é a hora que foi ruim. Olha que triste. Então, o que ele tem de consciência, de experiência de escola, é isso. E não foi legal. Então, por isso que ele não quer deixar vocês a hora que vocês vão levar. Uma saída é criar também, de novo, vou entrar na mesma linha do lúdico, gamificar o caminho da escola, o trajeto da escola, tipo, né, vamos criar aqui uma brincadeira, né? Quando a gente terminar de ficar pronto, fechar a porta de casa, plim, ganhamos 100 pontos, todo mundo, yes, comemora, 100 moedas de ouro, 100, plim, 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 enfim, brinca. Próximo 100 moedas de ouro é onde, hein? É a hora que a gente chegar, atravessar aquela rua, quando tiver do lado de lá os 3, forem os 3 ou os 2, né, quem for, a gente ganha mais 100, comemora de novo e tal. O próximo, hora que entrar na escola, dar tchau e virar para ir para a sala, yes, última comemoração, beijo, tchau. E ó, continuamos depois na hora que a gente vier buscar, hein? Na hora que vier buscar e dar um abraço apertado, plim, 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 100 moedas de ouro, ganhamos e tal. Se fosse um videogame, né, uma brincadeira. Isso também pode funcionar, porque daí, às vezes, a gente tira ele de ficar, né, naquela conexão antiga, aquela âncora antiga com a experiência que foi ruim, e conecta ele no processo legal, lúdico, pontos, yes, e comemorar, e ele vai, de repente, ir lá sendo bom, como está sendo agora, então pode ser que ele consiga superar sem tanto sofrer, né? Eu acho que pode ser também um caminho que ajude. Não tem problema deixar ele mandar, né? Assim, claro, não precisa ser algo de submissão, que a gente fique submisso a ele, não invertendo papéis, assim, eventualmente uma brincadeira ou outra, vai, mas igual, uma vez eu tive uma situação assim, de eu chegar e tá o meu menino falando para babá brincar com o carrinho, sabe, assim, ele sentado na cadeira e ela de 4, botando os carrinhos onde ele tava mandando colocar. Aí já passou, né, do ponto, eu falei, não, você quer colocar seu carrinho onde você quer, você coloca. Ela não está aqui para isso. Você quer brincar com ela, tudo bem. Então, acho que a gente vai sentindo também a hora que a criança está, né, colocando o adulto numa submissão, que aí você fala, peraí, não é bem assim. Mas deixar ele dar o tom da brincadeira, decidir como vai ser, quem vai ser o quê, tal, não tem problema, pode deixar. É a hora da brincadeira mesmo. Né? A gente não ia estar brincando se não fosse por ele. Deixa ele dar o tom da brincadeira, né? Eu acho que isso pode ser ok. Queria trazer isso para vocês, esse pontinho para reflexão. Dar bronca é algo que na nossa cultura a gente normalizou. A gente tem criança de dar uma bronca. Quando é criança, tomei uma bronca, tomei um esporro, não sei o quê. Não precisa ser assim. Existem formas da gente conseguir educar uma criança sem nunca precisar dar uma bronca. Nossa, Isa, nunca? Você pode ter conversas sérias quando a criança vai crescendo, mas assim, por que ele faz isso? Por 2 razões. Ou porque não entendeu, não tem sentido para ele não fazer, ou porque não consegue se controlar, porque vem aquela energia tão forte, que ele não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não consegue controlar. Nas 2 situações, não é bronca que resolve, entendeu? Se ele não entendeu, não viu o sentido, nós precisamos contar histórias, que é histórias que dão sentido. É sempre as mesmas historinhas. É pelas historinhas que a criança vai entendendo. O cachorrinho ficou tristinho, o cachorrinho ficou dodói, o cachorrinho não quis chegar mais perto. Aí outras histórias, não precisa ser o cachorrinho específico, mas de animalzinho, o animalzinho sente dor igual a gente, ele achava que não sentia, vai contando história para ele entendendo que sente dor, que faz mal, que perde o amigo, que o cachorrinho era só amiguinho, mas ele ficou tanto que ele mordeu, machucou,
machucou. Outras histórias, não é. Outras crianças, outros personagens, outras pessoas, não estou falando nada dele. Por isso que a história entra, que não é dele. Se for dele, já dá ruim aqui, sabe? Aí já não estou mais nem ouvindo nada. Só não agradei meu pai, não agradei minha mãe, eu sou um menino horrível. Não, de outras coisas, de outras pessoas. Então, para dar sentido, histórias. E para regulação, autorregulação, aí é um processo. Então, eu posso direcionar. Aí começou a bater. Onde ele pode bater? Então, assim, ao invés de não bater no cachorro, onde ele pode bater? Porque é mais fácil substituir o comportamento do que eliminar. Ele veio o negócio de bater. Ele precisa bater. Ele tem 3 anos, vai fazer. Então, ele ainda não consegue dar conta de si, das próprias energias, das próprias euforias, das próprias forças, do que está acontecendo, da consequência do outro, da dor do outro. Isso é muita coisa para uma criança, né? Processar. Então, eu preciso, nesse momento, extravasar num lugar que não faça mal. Nem para ele, nem para o outro, nem para o ambiente. Então, se ele fica com vontade de bater, qual é o objeto que ele vai poder, então, bater quando ele está com vontade? Você vai ver que ele te pede. As crianças são tão incríveis, gente, que a criança que está mordendo, você começa a falar, morde aqui, tem uma cenoura por perto, uma maçã por perto. A hora que ela for morder, aqui, morder a maçã. Daqui a pouco ela, maçã! Ela pede, porque ela começa a perceber que ela vai querer morder. Ela pede. A gente presencia isso, tá? É incrível, as crianças são muito inteligentes. Então, só que elas, às vezes, não conseguem ainda se regular, se controlar, conter aquele impulso todo que veio. E nos 2 casos, de não entender, de não ver sentido, não conseguir compreender ainda, ou não conseguir se controlar, se conter, a bronca só piora. Só piora. Porque a bronca baixa a autoestima, baixa a conexão, vínculo com você. Então, assim, eu não quero te ouvir porque você me dá bronca. A bronca não me ensinou nada, eu fiquei com raiva de você, eu estou me afastado de você, agora que eu vejo de você também, ó, não quero nem ouvir. De novo, nós entramos no não quero ouvir. Então, se eu dou bronca, depois eu vou falar com a pessoa. Eu mesma, até hoje, se a pessoa me deu uma bronca e depois vem falar comigo, eu não quero ouvir. Até hoje. Temperamento forte. Então, a gente está falando de coisas agora que nós estamos conectando situações. Porque às vezes a gente vê uma questão pontual, criança não tem interesse em ouvir. Mas isso está acontecendo por causa de tudo que está rolando antes. Então, a minha relação com ela está construída com base em quê? Comando, vai para lá, vem para cá, vamos, não sei o que, está na hora, já deu, está na hora, e bronca, vamos supor. Por que ele vai querer ouvir? Claro, estou exagerando aqui, né, gente? Nós temos aqui só essa foto de uma vida inteira. Então, estou simplificando muito. Mas depois faça uma análise de colocar mais momentos, né, de lúdico, de vínculo, de brincadeira, de alegria e tal, de tal forma que ele realmente se interesse em ouvir. Tem uma frase que diz assim, se você quer ser interessante, seja primeiro interessado. Interessar-se pela vida dele, pelo que interessa a ele, pelas brincadeiras que ele gosta, pelas coisinhas de criança. Eu sempre dou alguns exemplos da minha própria vida com meu filho. Eu nunca gostei de Minecraft, por exemplo, né? Era um jogo que não me atraía, porque é blocos de montar, meio arquiteto, meio exatas, nada na minha praia, nada. Eu nunca iria jogar esse jogo por mim mesmo. Mas meu filho gostava. Eu jogava. Me interessava, fazia perguntas, aprendia. Por quê? Me interessa Minecraft? Não, me interessa meu menino. Mas o Minecraft interessa ao meu menino. Para eu ser interessante, eu primeiro me interesso pelo que interessa a ele. Cubo mágico, outra coisa que eu me interesso, porque interessa a ele. Então, eu sou interessante para ele, porque eu antes sou interessada no que interessa a ele. Né? Então, é um jeito da gente ir entrando no mundo da criança, na realidade dela, no que interessa a ela. Né? Aí a gente tem como reciprocidade a abertura dos ouvidos. Eles nos ouvem também, eles também têm uma relação com a gente. Eu penso que se fisicamente todas as questões estão descartadas, essa parte eu acho que é um caminho, queridos. A parte das rotinas, você pode ter criado junto com ele um final de semana, senta, cria a rotina na parede, um dia inteiro, como é que é? Aí tá brincando lá, isso aqui, vamos lá na rotina, ver o que está na hora da gente fazer agora? Aí você constrói com ele, vai lá na parede, olha, agora já fizemos isso, já brincamos, agora escovar dente, bora lá. Isso pode ter alguma coisa que vai, um post-it, por exemplo, que ele vai colando no que já foi feito, agora tá fazendo esse aqui, ó, termina lá e vem colar aqui, sabe? É lúdico mesmo, sabe? A criança vai absorvendo a rotina, vai aprendendo a olhar uma agenda, porque isso é uma agenda na parede. Depois ele vai usar na vida dele, na prática, na vida adulta. Ele vai absorvendo esses aprendizados todos nossos, porque senão a criança tá brincando, ela quer continuar brincando. Você fala, vamos dormir? Tá na hora de dormir. Não, tá na hora de dormir. Já virou um negócio que agora eu tô contra você, você contra mim. Então, a gente vai mediar a criança com a rotina. Ela vai entendendo que é assim. E a gente vai construindo isso de maneira, sem romper o vínculo, né, com a gente. Pelo contrário, fortalecendo o vínculo com a gente.
E aí, através do lúdico. Do lúdico, que pode ser a brincadeira, a musiquinha, a historinha, e essas ferramentas. A ampulheta me ajuda muito nessa faixa etária. Compre uma ampulheta de 5, uma de 10, uma de 30 minutos. É uma forma da criança entender a passagem do tempo. Ah, eu quero brincar mais um pouco. Já está na hora de dormir, mas vamos fazer assim? Quantos minutos mais você quer? 30! Você fala, já está na hora, vamos fazer de 5. A gente tem aqui uma de 5, aí vira a ampulheta de 5, ó. Vai olhando aqui, a hora que acabar a areinha, que nós vamos fazer? Dormir. Quando estiver na metade, confirma com a criança. O que nós vamos fazer mesmo quando acabar a areinha? Dormir, né? Legal, porque se ele não responder, ele não concordou. Aí você já sabe que não vai funcionar. Então você tem que ir pegando esse manejo com a criança, sabe? E construindo com ela. Mas a ampulheta ajuda, a rotina na parede ajuda, né? São instrumentos que vão nos ajudando, junto com as musiquinhas, historinhas e brincadeiras, que é o modus operandi. Esse é o idioma. E o resto são alguns instrumentos que vão nos ajudando.